é a função MSTW. É essa função que vai construir a nossa árvore geradora mínima. Ela começa simplesmente setando o valor do vértice atual para zero, por onde se inicia a geração da árvore, e depois ela cria um laço, onde a parte principal da função será executada. Então, praticamente, essa função será executada praticamente toda dentro desse laço. O que é que ela faz aqui dentro desse laço? Esse laço é a implementação daquele algoritmo que nós mostramos na transparência. Quer dizer, faça até enquanto for possível, ou faça enquanto for possível. Enquanto for possível significa que o número de vértices na árvore é menor do que o número de vértices menos 1. Se o número de vértices na árvore se aproximar do número total de vértices, então significa que todos os vértices estão na árvore, portanto uma árvore geradora mínima já foi gerada. Então ela vai ficar dentro desse laço somente enquanto o número de vértices da árvore for menor que o número de vértices total menos 1. Então o que ela faz aqui dentro? Ela primeiro seta o vértice atual, a sua variável está na árvore, passa a ser true. Então ela inseriu esse vértice, o primeiro vértice, o vértice 0, ela insere na árvore. Tem que começar por algum lugar, começa por ele. Bom, depois ela pega a variável número de vértices na árvore, isso aumenta de 1. Depois ela vai pegar para cada um dos vértices, ela vai testar se esse vértice é o vértice atual. Se for, ela não faz nada, simplesmente recomeça o laço, pega um próximo valor para o laço. Verifica se o vértice cujo valor é o valor, ou cujo índice é o valor de i, está na árvore. Se ele não é o atual, mas ele está na árvore, também não tem o que fazer, continua, porque ele não vai mais trabalhar com ele. É aqui que se ignora o que já está na árvore. Bom, a seguir, calcula a distância. A partir da matriz de adjacências, ela pega a distância do vértice atual para o vértice que está sendo analisado, para o vértice cuja posição está sendo analisada, o vértice i. Essa variável é importante. Então ela verifica se essa distância é infinito, quer dizer, muito grande, quer dizer que esse valor ainda não foi analisado. Então ela despreza isso aí, continua, começa o laço, recomeça o laço a partir do próximo i. Se ela chegou aqui, é porque ele calculou corretamente uma distância, essa distância não é infinito, o i não é o vértice atual da árvore, a lista de vértices que eu estou analisando não está, ou o vértice que eu estou analisando não está na árvore. Não está na árvore, não é o atual, e ele tem uma distância cadastrada para o vértice atual. Então, se isso existe, eu vou inserir ele na fila. Insiro o número i, o valor de i, ou seja, o índice do vértice, e insiro a distância. Coloquei na fila. E vou repetir isso aqui para todos os laços. Com isso eu vou gerando a minha fila de prioridades. Quando ele terminar esse laço aqui, ele vai ter lá uma fila de prioridades com os valores inseridos. Se terminando esse laço, a fila de prioridades tiver tamanho 0, é porque o grafo é um grafo sem conexões. Não tem grafo conectado e, portanto, ele pede para pressionar Enter e interrompe o programa. Não tem o que fazer. Não se tem forma de obter uma árvore geradora mínima a partir de um grafo não conectado. Mas se ele não retornou aqui, existe uma fila de prioridades, ela não é de tamanho 0, ela está lá, ele gerou toda a fila de prioridades está lá, então ele vai simplesmente agora, nós ainda estamos dentro do while, né? O servidor ainda está dentro do while, ele vai simplesmente, agora sim, uma vez que ele fez todos os cálculos e inseriu uma lista de fila de prioridade, ele vai começar a gerar a nossa árvore. Ele vai gerar a árvore como? Pegando a fila e removendo o mínimo da fila. Então o vértice de origem vai ser o eixo, ponto vértice de origem do eixo. Então eu guardei essa variável. Essa variável aqui vai me conter o vértice de origem desse eixo aqui, que é exatamente o mínimo da fila de prioridades. Então esse eixo é o mínimo da fila de prioridades, né? É o eixo que tem a menor, que tem a mais alta prioridade, ou seja, a menor distância para o vértice analisado. Eu verifico o vértice de origem, exatamente o vértice de origem desse eixo. E eu faço o vértice atual como sendo o vértice destino desse eixo. E imprimo a lista de vértices, o rótulo da lista de vértices, o rótulo
do vértice de origem e imprimo o rótulo do vértice atual. E assim por diante. Então isso aqui é na hora que ele faz a seleção do menor valor e ele imprime, né, a sequência de rótulos, tanto o rótulo atual quanto do próximo, tanto o rótulo do vértice atual quanto o rótulo do próximo vértice, que está conectado ao vértice atual pela menor distância. É isso que ele faz aqui, a seleção da menor distância que ele faz aqui. E o laço recomeça, e aí ele vai, tem sempre um vértice atual e tem sempre um próximo vértice de menor distância. Ele vai imprimindo e vai fazendo isso aqui na sequência. Bom, depois que ele terminar esse laço aqui, a árvore já foi construída, já foi impressa, que essa parte aqui imprime a sequência de nós, os arcos como queiram a serem visitados. Ele simplesmente libera a nossa árvore, ou seja, a nossa lista de nós que está na árvore, libera todas essas variáveis, e aí nós podemos executar o programa de novo, fazer qualquer outra coisa. Essa a principal função, ou seja, a função que gera a nossa árvore mínima. Na nossa função main, nós simplesmente criamos o objeto graph e nós adicionamos os vértices naquela sequência A, B, C, D, E, F, que são os vértices que serão inseridos nos índices respectivos 0, 1, 2, 3, 4, 5. A seguir nós adicionamos arcos, um arco de A para B, usando os índices dos vértices. O A é índice 0, então de 0 para 1, que é B, de peso 6. O de 0 para 3, de peso 4, ou seja, AD de peso 4. BC 10, BD 7, BE 7, olha aqui, CD 8, CE 5, 25, que é o CF 6, 34, que é o DE 12, e 45, que é o EF 7. Nós inserimos todos os arcos e a seguir mandamos ele executar a função MSTW, que vai gerar a árvore pra gente, a árvore mínima pra gente. Então aí é o nosso grafo, né? Então foi esse aí o grafo que nós inserimos, e vamos ver aqui as respostas. Python programa 77. Bom, então ele simplesmente me dá a resposta: AD, AB, BE, SC e CF, que é exatamente a nossa árvore geradora mínima. Vocês têm aqui AB, AD, BE, SC ou CE e CF. Vamos ver lá. AD, AB, BE, SC e CF. BE, SC e CF. BE, AD, AB, SC e CF. Então, nosso programa funcionou corretamente. O próximo assunto de estudos com grafos seria o estudo do problema do menor ou melhor caminho. Imagine que você queira se deslocar por todas aquelas cidades que nós colocamos a fibra, e entre essas cidades existam linhas de trens, por exemplo, que façam os percursos que estão desenhados nesse grafo a seguir. Então, nesse grafo aqui, que vocês podem ver, nós temos, por exemplo, os percursos entre 5 daquelas 6 cidades. Nós temos, por exemplo, de Calcaia para Fortaleza, nós temos um percurso somente de ida, que custa R$50, de Calcaia para Maracanaú, percurso somente de ida, que custa R$80. De Fortaleza, nós temos percursos para Maracanaú, para Eusébio e chegando de Itaitinga, cada um respectivamente com 60, 50, R$90. De Maracanaú chegam de Calcaia e de Fortaleza e vai para Eusébio, vai para Eusébio por R$20. De Maracanaú vai para Itaitinga por R$70, e de Itaitinga chegam de Eusébio por 40 e de Maracanaú por 70 e vai para Fortaleza por 50. Então imagine que seja esse mais ou menos, que seja essa a distribuição das linhas de trem entre essas cidades. Como eu faço para ir de um ponto A a um ponto B seguindo o melhor caminho? Observe que eu não estou querendo fazer dessa feita uma árvore geradora mínima. Já a árvore geradora mínima é outra coisa. A árvore geradora mínima é como eu conecto todos os pontos com
as menores retas possíveis. Aqui eu não quero conectar todos os pontos, eu quero encontrar um caminho entre um ponto A e um ponto B, de forma que esse caminho seja o melhor caminho, ou o menor caminho, ou o caminho mais barato. Então é isso que eu quero fazer.